This call is now being recorded. Gente, boa noite. Hoje, na nossa oficina de redação para carreiras educacionais, nós vamos falar sobre argumentação e informatividade. E falar sobre desenvolvimento dos argumentos é uma parte muito importante no texto, né? Porque nós temos uma estrutura, nós temos a introdução, normalmente 2 desenvolvimentos e uma conclusão para a redação, né, da prefeitura para quem vai tentar cargos administrativos e para o Estado, por exemplo, para o Enem, por exemplo, né, nesse sentido. E na discursiva, para cargo de professor, né, docente, vocês têm, então, 15 linhas para discursiva. Mas, mesmo assim, né, vocês precisam fazer uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Aí eu não falo de parágrafo, lembrando disso, eu falo em questão de ideias mesmo. Eu preciso iniciar minha aula, eu preciso desenvolvê-la e eu preciso concluí-la. Isso é na vida, né? E aí, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula que eu acho incrível, eu gosto de argumentação, e hoje meu amigo Jackson falou assim, Lola, você brinca muito, mas você é muito boa nas argumentações. E é isso, o nosso intuito é saber, nós precisamos saber argumentar. Quem sabe argumentar bem, sabe fundamentar, ela consegue o quê? Convencer o outro, né? Essa parte aí de desenvolvimento, que é a argumentação, lembra um pouco um vendedor, né? O objetivo, então, do desenvolvimento é você provar para o outro. E quem que é o outro? O seu leitor, o seu corretor lá da banca, o seu ponto de vista, né? Então, quando nós temos numa redação 2 parágrafos, normalmente, de desenvolvimento, ou nós temos um desenvolvimento interessante, é ali que você conquista a sua nota. Incrível que pareça. É claro que você tem que fechar com chave de ouro? Sim. Você tem que iniciar com o pé direito? Sim. Mas, ao longo da jornada, o seu desenvolvimento, independente da sua posição, se você é contra ou é a favor, em relação ao tema, você precisa o tempo inteiro, né, justificar os seus argumentos. Bom, o pessoal está chegando aí, né? Eu tenho que aceitar, tenho que dar aula. Então, vamos lá. Você tem que o tempo inteiro justificar, convencer, persuadir o seu leitor. Nada de usar termos, gente, subjetivos. Achamos, já falei isso com vocês, pensamos, tanto eu quanto nós. Né? Lembrando disso, então eu vou retomar algumas coisas que eu já venho falando, né? Porque quando a gente utiliza a desinência mos, retomo nós, então você se coloca dentro do texto. Quando você fala eu penso, você se coloca diretamente dentro do texto. Então, nós temos que escrever de forma impessoal, né? E aí você consegue sim convencer o seu corretor sendo impessoal, sem apresentar, então, o eu e o nós. E aí, quando a gente pensa em argumentação, há vários tipos de argumentação. E uma delas é a exemplificação, né? Quando você traz como exemplo, por exemplo, algo concreto, uma notícia, um contexto histórico, até mesmo uma comparação de uma lei, né? E aí, você tem, então, na exemplificação, novamente falando, né? Estou recebendo as pessoas aqui. Esse contexto concreto, uma notícia, por exemplo, recentemente saiu uma notícia este ano falando da classificação do Brasil. Gente, em relação à alfabetização, o Brasil está numa classificação, uma das últimas classificações. Eu vou mostrar para vocês depois uma notícia sobre isso, vou encaminhar no grupo também, porque serve para reflexão, serve também para você trazer na sua argumentação, né? Esse dado aí, essa notícia jornalística. Então, quando você utiliza a argumentação por exemplificação,
você auxilia na comprovação da sua tese. Mas, Lohane, o que é tese mesmo? Então, na sua introdução, né, o seu primeiro parágrafo, você faz uma apresentação do tema, uma contextualização e traz consigo ali a tese, né, que é o seu posicionamento, o seu ponto de vista em relação à temática, que será desenvolvida ao longo dos argumentos, mas de forma impessoal, beleza? E aí, quando você faz uma exemplificação, né, quando você chega a utilizar esse tipo de argumentação, você usa alguns conectivos. Por exemplo, contextualizando. Então, você utiliza de mecanismos linguísticos para deixar claro que você vai fazer o quê? Uma enumeração, uma exemplificação de fatos, né? E aí, gente, por exemplo, diante dos baixos índices de alfabetização, MEC lança um programa de 2 bilhões para garantir que crianças saibam ler e escrever. Olha que dado interessante. Olha que notícia recente, né, do mês de junho de 2023. Ah, Lohane, na hora da argumentação, esse é meu desafio, eu não tenho informatividade, né? E aí, gente, eu vou trazer um exemplo real, concreto. Eu estava conversando com o Jackson mais cedo, eu não contei nada de redação, viu, gente? Eu estava conversando uma situação que ocorreu na escola. Eu falei com ele assim, Jackson, nós tínhamos uma reunião com a família e eu precisava fundamentar a minha fala. E aí eu usei a Constituição e o ECA. No momento que a família é ausente da vida da criança, ela não comparece às reuniões, ela não olha o caderno. Eu fiquei pensando assim, o que eu posso falar com essa família? E aí eu fui fundamentar. Então, eu introduzi a minha reunião falando da Constituição com a mãe, né? Falando que existe uma lei e que na Constituição, no artigo 205, a educação é direito de todos, mas é dever do Estado e da família. E quais são as atribuições da família e do Estado? Eu fui contextualizar para a mãe. E aí eu fui apresentando também que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre a proteção, fala também sobre a questão da presença da família no acompanhamento escolar, e há uma punição para o pai ausente, para a família ausente. Porque o ECA fala o seguinte, que não é somente você matricular a criança, que é obrigatório, é você cuidar, é você acompanhar, enfim, é você educar. E aí, quando você faz uma reunião, ou seja, gente, eu estudei para o concurso, não foi só para acertar na prova, não. Foi para levar os meus conhecimentos para a prática pedagógica, né? E aí, quando, por exemplo, eu analiso esses dados, esses índices, eu começo a pensar, o erro está onde? Eu preciso ser uma professora? Eu preciso ser uma pessoa que trabalha no campo da educação? Ah, mas eu sou do administrativo. Mas eu preciso ter um olhar em relação à escola, em relação à educação no contexto brasileiro. E aí, quando eu começo a ler as notícias, e o portal aqui, então, é o G1, então eu já sei qual é a fonte, não é uma fonte da minha cabeça, é o G1, eu sei que o dado fala deste ano, então, por aí, eu vou fundamentar a minha redação, eu vou trazer que no ano de 2023, o MEC lança um programa para garantir que crianças saibam ler e escrever. Lohane, na hora eu não lembrei o valor, o quantitativo, mas eu lembrei que o MEC lançou um programa, porque há um índice muito baixo na alfabetização. Olha como que é interessante. Olha como que é importante você, né, ler jornal, você acompanhar as notícias. E aí, há um outro tipo de argumento, que é por comparação, né? A ênfase desse tipo de argumento está em destacar semelhanças ou diferenças entre alguma coisa, entre um contexto histórico, mas com qual objetivo? Qual é a finalidade? Persuadir. A finalidade sempre do meu argumento é mostrar para o outro que eu domino o que eu falo, é mostrar para o outro que eu sou capaz de conquistar essa vaga, porque eu sei, né, sobre a temática, ou até mesmo numa discussão, né, numa reunião, é você se posicionar de uma forma coesa e coerente.
E aí, gente, quando eu penso, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui agora, né? Eu falei sobre alfabetização, mas e quando eu penso na questão da educação inclusiva, né? Que foi uma temática que nós trabalhamos no nosso curso, e aí tem a questão do contexto histórico. Mas antes disso, eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Tá tudo certo aí, gente? Sim, estou te ouvindo, Lohane. Por culpa da Elza, pessoal, começou a chover em Santa Luzia, né? Incrível, tá parecendo que vai começar a dar um clima estranho aqui agora. Incrível Né, que Elza? você deu uma Tá travadinha ventando demais aqui, aí, Lohane. mas Pois você é, deu uma travadinha aí. eu travei, não travei? Sim, Em qual pra momento, mim tá gente? caindo toda hora. Gravando bastante, viu, Lohane? Aqui também tá ventando muito. Meu Deus. Gente, eu A comecei a força acabou perceber... aqui, tá tudo escuro aqui na minha casa, no Lohane, contagem. A Oi. gente não consegue entender aqui, o final da frase. Algumas palavras que aqui você tá está ventando, falando. Pessoal, aqui só tá um ventando momento. muito. Só um momento. Vou ter que fechar as janelas Aqui aqui. também tá uma ventania, tá parecendo que vai chover forte. O problema é que aqui costuma acabar a energia, sabe? Exatamente. Só um minutinho, pessoal. Só um momento, tá? Aqui também tá ventando e a força acabou. Pessoal, nossa, agora eu entendi. Tá parecendo um apocalipse, viu? Nossa, Elza. Pessoal, mas é que eu comecei a perceber um vento estranho, e aí eu gostaria de saber o que aconteceu, se vocês conseguiram acompanhar o que eu estava falando sobre argumentação por comparação. Oi, Lola. Tava dando sim para entender. Acho que a preocupação das meninas é essa, é de acabar a energia, entendeu? Porque tá ventando muito, mas se a internet der, dá para continuar, normal. Mas só que eu não Tá. sei se todo mundo vai conseguir, entendeu? Assistir. Ninguém sabe, né, o que é que vai acontecer, só Deus. Ô, gente, então é o seguinte, nós vamos, né, dando continuidade aqui na aula. Se por acaso, né, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer em relação à chuva, em relação à tecnologia, internet, aí a gente dá continuidade, por exemplo, até amanhã, se por acaso, né, porque realmente, enfim, são questões do tempo mesmo, né? Bom, eu vou dar continuidade aqui na minha fala. Vocês conseguem me ouvir bem? Só me dá um retorno aí, que eu não tenho acesso também ao chat. Sim, Também estou ouvindo bem. Bom, pessoal, nós temos, Sim. então, a comparação, tá? E aí, quando a gente pensa em comparação, vocês podem pensar até num contexto histórico mesmo, né? Por exemplo, em relação à educação inclusiva, por exemplo, qual foi o marco inicial? Quando começou a pensar em educação inclusiva? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui os Estados Unidos, né? Então, um marco histórico importante na evolução da educação inclusiva foi a aprovação da Lei de Educação para Todos com Deficiência, né? Nos Estados Unidos, em 1975. Já no Brasil, olha o período, gente, 1989. A primeira vez, então, que pensa em uma lei
né, sobre educação inclusiva no Brasil, 1989. Isso é um dado que é histórico. Eu posso fazer uma comparação, né? E depois, quando a lei ela se torna, então, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ali, né? Com a Lei 13.146 de 2015. Então, você consegue fazer dependendo da sua redação, uma análise de contexto histórico, uma argumentação por comparação. E aí, eu vou trazer como exemplo essa argumentação aqui, por comparação. Quanto ao marco histórico da educação inclusiva, no contexto internacional, olha que interessante. Então, aqui, né, a pessoa ela escreveu um texto dela e ela deixa muito claro, quanto ao marco histórico da educação inclusiva, no contexto que nacional? Não, internacional, porque ela vai fazer uma comparação, né? Tanto, né, aí, gente, a sigla, deixa eu mostrar para vocês, é a sigla da lei, né, da educação inclusiva para pessoas com deficiência nos Estados Unidos, né? Tanto a lei dos Estados Unidos quanto a lei, né, do Brasil foram marcos importantes na promoção da inclusão de pessoas com deficiência, cada uma refletindo o contexto e as necessidades dos seus respectivos países, né? Ambas as legislações desempenharam um papel crucial, um papel fundamental na conscientização e no avanço em direção a uma sociedade mais inclusiva e acessível para todos. Ok, cada lei no seu país tem o seu contexto. Mas, se eu quero fazer uma comparação, eu quero trazer na minha argumentação, né, um contexto mais internacional, eu posso fazer isso. Eu estudava sobre educação inclusiva, né, eu já sabia desse dado dos Estados Unidos e do Brasil, quero fazer essa minha redação tranquilamente, né? Você vai sair até do senso comum. Normalmente as pessoas escrevem aquilo que elas pensam, mas sem fundamentar. E aí tem uma pessoa mais capacitada, a vaga é dela, né, gente? Essa é a verdade. Bom, esse argumento, né, argumento de autoridade, é um argumento que eu utilizo muito, né? Ele consiste, então, em utilizar uma autoridade no assunto para defender, embasar melhor a tese que você está levantando, né? Então, por exemplo, você quer utilizar o Paulo Freire, você quer utilizar Magda Soares, você quer utilizar, por exemplo, um filósofo da educação. Enfim, você sabe alguém que é autoridade. Você não vai colocar lá no seu texto, Silva, 2010. Aí eu te pergunto, quem é Silva? Né? Você precisa fundamentar quem é essa pessoa, beleza? No geral, para introduzir argumentos de autoridade, utilizamos a citação direta, que é quando colocamos a fala do especialista entre aspas. Mas também há a paráfrase, tá? Então, eu vou ensinar para vocês dois modos, né? E aí, você quer utilizar, por exemplo, um argumento de autoridade, você vai colocar o conectivo, por exemplo, de acordo com Paulo Freire, segundo Magda Soares, na perspectiva de Emília Ferreiro. Então, você tem que saber utilizar bem os conectores para deixar o seu texto o quê? Coeso. E aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês um exemplo de citação direta e de uma citação indireta. Lohane, qual que você normalmente utiliza? A indireta. Porque eu quase nunca lembro da frase na íntegra. Pessoal. Mas eu conheço alunos meus, por exemplo, da época do Enem, né, da salinha Enem, que eles conseguiam, né, eles decoravam a frase de uma pessoa ou de uma lei e utilizavam entre aspas. Então, quando você utiliza as aspas, é quando você coloca a frase da forma correta como ela é. Todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. Entre aspas, né, artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Opa, essa frase, Lohane, eu já decorei.
eu sei utilizar ela na ponta da língua, ok, coloca ela entre aspas. Isso significa uma citação direta. Mas, se você quer utilizar uma citação indireta, agora eu já vou usar um outro contexto, tá, pessoal? O artigo 218 da Constituição Federal Brasileira, gente, percebe uma coisa aí, Constituição está com letra maiúscula, mas federal não. Tem pessoas que escrevem federal com a letra maiúscula. Não é necessário. O certo é você escrever Constituição com a letra maiúscula e federal e brasileira com a letra minúscula, beleza? Vocês sabiam disso? Porque às vezes na correção eu mostro isso para vocês, né? Eu alerto vocês quanto a esse detalhe. Então, Constituição Federal, você coloca somente a Constituição com letra maiúscula. Federal e brasileira, não, tá? E eu gosto de colocar o ano, gente. Eu gosto de colocar até mesmo meus discursos, até para memorizar, né? Conforme a Constituição Federal Brasileira de 1988, né? O artigo 218 afirma que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a inovação. Lohane, está idêntico? Igual a Constituição? Não está idêntico. Se fosse idêntico, eu iria colocar aspas. Aqui, eu utilizei as palavras que eu lembrei. Agora, quem quiser pegar aí o artigo 218 da Constituição, faz uma análise. Está parecido, mas não está idêntico. Porque, por exemplo, no exemplo aqui da citação direta, sim, é fielmente o que está ali. Aonde eu deixo para vocês uma alerta, como corretora, tá, gente? Eu tenho muito esse lugar de fala, como professora de redação e como corretora que trabalha em banca. Então, o diferencial meu no meu curso é esse, porque vocês conversam diretamente com quem trabalha como corretora também. A pessoa colocou aspas, o que tia Lolo vai fazer, gente? Vai lá pesquisar no Google. Porque eu gosto de tirar ponto mesmo. Tia, tô nem ligando com essa pessoa. É assim que o corretor pensa, Elza, é isso mesmo. Não vem pensar que eu sou cruel, não, que eu sou a bruxa do 71, não, porque corretor, ele não sabe nem o nome da pessoa, ele não sabe nem o sexo, se é masculino ou feminino. Não sabe. Ele simplesmente, ele chega e faz as correções, né? E ele tem um tempo, gente, mínimo, máximo, né? Normalmente, máximo de 8 minutos. A letrinha tá feia? Ai, não vou perder meu tempo, né? Pensa, eu já fico estressada só de ler, só de ver aquelas letrinhas cabulosas. Então, cuidado, não confie no corretor. Você não sabe quem é a pessoa. Então, o que titia Lolo vai indicar, né? Como diz o Ângelo. Titia Lolo, o que você me indica? O que você sugere? A paráfrase, a citação indireta. Você vai falar bonito, vai usar suas próprias palavras e vai saber que ali, de fato, né, é a perspectiva daquela lei. Bom, como devo usar, então, as citações? Deixando bem claro, eu vou usar aqui agora uma frase de Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. Gente, essa é a frase, né, de Ferreira Goulart, de um escritor. E aí, bom, ali é uma frase curta, normalmente as pessoas conseguem memorizá-la, então, entre aspas. Mas, se você fala assim, meu Deus do céu, me deu um branco aqui, mas eu sei a essência da frase de Ferreira Goulart. Alguém poderia ler como que ficaria, então, essa citação indireta? Assim como diz a famosa frase do célebre poeta Ferreira Goulart, a arte foi criada pela necessidade de dar um sentido mais amplo à vida, além do duro destino de nascer, crescer e morrer. Então, essa paráfrase não é minha, tá? Mas a pessoa, ela interpretou deste modo, né? Ela conhece a citação direta do autor, mas ela quis usar com outras palavras, né? Que para ela a arte, né? Tá assim, a arte existe porque a vida não basta, né? Então a arte foi criada pela necessidade de dar um sentido mais amplo à vida, além do duro destino de nascer, crescer e morrer, né? Então é essa interpretação que ela tem da frase.
ok, fundamentou bacana, usou de forma indireta, né, usou o que ela lembrava ali. E outra que eu acho legal também, essa citação aqui foi de um estudante do Enem, tá? Eles que utilizam muitos escritores assim. E eu achei legal porque é o que a gente ensina normalmente, né? Olha, quem que foi Ferreira Goulart? Ah, foi um poeta. Tá vendo? Você deixa claro para o seu corretor que quem você cita, você sabe quem é. Não é um Silva qualquer. Entende, gente? Então, isso que é o legal. É um poeta brasileiro, é uma escritora, não sei o quê. Você tem que saber ter esse mecanismo aí, essa jogada, tá bom? Agora, há uma frase de Paulinho Freire. Olha que bonita essa imagem, gente, uma imagem colorida. Interessante, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Isso é muito lindo, sabe? Eu tenho um pouco de trauma de pessoas individualistas. Nossa, eu tenho pânico, porque eu penso assim, gente, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu compartilho, mais eu ganho. Quanto mais eu dou, mais eu prospero. Isso é muito legal. E aí Paulo Freire traz essa visão, né? Ensinar não é transferir conhecimento. Não é um depósito. Você não vai abrir a mente da pessoa e jogar o conhecimento. O conhecimento é uma construção, né? Há possibilidades de produção ou de construção. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Vocês gostam dessa frase? Coloca no chat. Eu acho essa frase profunda. Corretor não tem coração, a Elza disse. Estou lendo aqui. O que vocês acham essa frase interessante ou não? Pode digitar no chat aí, viu, gente? Quê? O que tem? Arlene, seu áudio está ligado. Desculpa, gente. Sim. Ju. Oi, Ju, deseja falar? Não, né? Ou seu microfone está desligado, Ju? Não, desculpa. Então, pessoal, aí nós temos uma tarefa aqui rápida. Você vai criar agora uma paráfrase da frase de Paulo Freire para inserir alguma redação sua. Cria uma paráfrase, gente, agora. Você vai falar assim, de acordo com Paulo Freire, você vai escrever e vai digitar aí no chat, né? Usando as suas próprias palavras, mas a partir da perspectiva de Paulo Freire. 2 minutos. E mandem aí no chat. Porque você vai lembrar dessa frase toda no dia? Não vai. Mas agora você sabe criar uma paráfrase. Olha, você vai criar seu primeiro argumento aí para qualquer redação aí mais para frente. Então, prepara aí uma paráfrase e digita aí, tá bom? É utilizar nessa frase, Lohane? É. Então, na perspectiva de Paulo Freire, de acordo com Paulo Freire, segundo Paulo Freire, ensinar, aí você vai usar suas palavras, mas trazendo a essência da fala dele, porque lá no concurso é isso que vai acontecer. Eu lembro da frase dele, mas eu vou usar as minhas palavras, né? Igual o rapazinho fez lá no Enem, utilizando Ferreira Goulart.
Alguém gostaria de compartilhar? Como escreveu aí? Quer falar aqui no áudio? Quer digitar no chat? Tá bom, Ana. Tranquilo, tá? Não, tá tranquilo. Só de você participar aqui já te potencializa muito, né? Essa aprendizagem. Stephanie, você pode ler para a gente, fazendo favor, a sua frase? Oi, boa noite. Segundo Paulo Freire, a educação deve ser baseada na transferência de saberes, considerando a bagagem do aluno. Não, Stephanie. Não, você não fez isso, não. Não, você não fez Ô, isso, não. Lohane, Vou descer agora na sua casa. você deixa a gente aflita, põe a atividade assim. Eu escrevi o que veio da cabeça. Não, leia a frase para mim aqui do Paulinho. Lá. Lê para mim aqui agora a frase do Paulo. Lohane, eu não consigo, porque eu tô no celular. Aí quando eu abro o chat, não vai pro... Não, leia a minha apresentação. A minha apresentação. A frase Peraí, do deixa eu Paulo voltar. Freire. Por favor. Ah, não quero ler, não. Ensinar não é transferir conhecimento, Stephanie. Mas é baseado, ué. Você escreveu assim, só se você estiver lendo errado, você colocou assim, segundo Paulo Freire, a educação deve ser baseada na transferência de saberes? Eu escrevi errado. Não era isso que eu queria dizer. Porque na prova mesmo objetiva, fala que quando tem uma questão que fala sobre transferir conhecimento, ela é considerada errada, normalmente? Sim, é porque a gente, pelo menos eu, né, eu fiquei, sei lá, nervosa aqui. Não, fica aqui não, que é só um encontro simples, né? Não é prova. Oi, Ana. No lugar da palavra transferir, colocar compartilhar. Isto! Oi, Ana, pode falar. É igual eu vejo na escola também, né? Porque eu estou presente na escola, segundo Paulo Freire fala aí, né? Que o conhecimento, ensinar não é transferir conhecimento. E a gente aprende ensinando, né? Porque todos os dias eu aprendo com os meninos, né? Todos os dias. É um aprendizado, é com os professores, é com as crianças, é com a coordenação. Todo dia a gente tem um aprendizado novo, né, na vida da gente. E isso é uma coisa que a gente que leva para a vida, né? Exatamente, Ana. Genilda? Todo dia a gente compartilha conhecimento. Então, assim, no transferir e colocar a palavra compartilhar, eu acho que ficaria mais legal. Meninas, quando eu penso em transferência, eu penso assim, eu gosto muito de pensar na palavra, né? Stephanie, você está aí, né? Eu gosto muito, Stephanie, quando eu faço prova, eu gosto muito de pensar na palavra, no significado dela. Eu gosto muito dessa questão de dicionário. Quando eu penso em transferir, eu penso em depositar o dinheiro, eu te entrego ali, eu transfiro para você, entendeu? Então, por isso que ele fala, porque ele tem um livro que fala sobre a educação bancária. Por isso que Paulo Freire fala que ensinar não é transferir. Vocês já leram um pouco sobre Paulo Freire, gente? Pode falar, Elza. Por isso que eu pensei na possibilidade de colocar, ao invés de colocar transferir, colocar transmitir, justamente disso, da ideia, essa ideia da educação bancária. Eu pensei nisso agora. Mas transmitir está errado também. Tem o mesmo sentido. Eu pensei nisso, eu falei assim, não, ele critica isso, transmitir, a mesma coisa, ele está fazendo uma transferência. Isso, por isso que nas provas tem pessoas que erram, ô Elza, só por causa dessa palavrinha aí, você acredita? Tem provas aí, tipo, né, provas de concurso, que utiliza assim, o professor deve transferir, deve transmitir, tá vendo? E não é. Gente, a educação bancária e libertadora de Paulo Freire, depois leiam sobre isso, tá? Porque normalmente ele fala, então, que essa educação bancária é um ato de depositar,
né? Porque antigamente, na escola tradicional, o professor ele pensava assim, não, o aluno é uma tábua rasa, né? Que ele não sabe nada. E eu chego aqui e eu transfiro, eu deposito, eu transmito o meu conhecimento. E não é. É compartilhamento de saberes. Então, cuidado com esses vocábulos, viu, gente? Mas aqui nós estamos, gente, eu acho legal, viu, Stephanie? Stephanie é minha amiga desde 6 anos de idade, viu, gente? Então, às vezes a pessoa fala assim, o Rei falou que fala na casa da Stephanie, é porque a gente tem liberdade de conversar assim. Mas aqui, fiquei nervosa, você parece nervosa comigo, ai, tá? Vem fazer charminho, não, menina. Eu acho interessante. Não acontece. Eu acho interessante aqui no nosso curso, aqui é o lugar certo para errar. Aqui é o lugar certo para nós errarmos. Porque eu erro aqui e eu aprendo. Né? Que legal quando eu falo algo errado, que legal quando eu conto para vocês que hoje cedo eu mandei uma mensagem, eu errei na mensagem, na concordância. Então, eu gosto de mostrar essa realidade porque nós somos humanos o tempo inteiro. Eu falo isso. E aqui é o lugar certo para errar, por quê? Porque eu quero acertar na prova. Então, na hora que eu erro, eu nunca mais esqueço. Não é mesmo, gente? Não é assim? Não sei, né? Eu aprendo assim. Eu erro alguma coisa, eu vou para agora. Não vou errar mais. Elza, pode falar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui que me veio à mente, me bugou totalmente aqui. Quando você vai fazer uma paráfrase, não é isso que você nos pediu? Transmitir citação direta. Isso. Transmitir essa ideia aqui. Mas a ideia dele, quando ele está falando de ensinar, não é transferir conhecimento, se eu colocar compartilhar, não vai estar dentro dessa possibilidade, embora ele critique isso. Bom, nesse caso... essa fala dele dá a entender isso. Olha, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua produção ou sua construção. Quem ensina aprende a ensinar e quem aprende ensina a aprender. Se você for pegar aqui no começo, olha, eu acho que a ideia dele aqui, compartilhar, não sei lá, eu acho que aí a gente estaria pensando no outro lado dele. Sei sabe não. que, meio confusa agora, meio que buguei aqui, tá? Eu ensino para os meus alunos do 5º ano, estou ensinando mapa mental para eles, né? Porque eu trabalho com história e geografia, e aí eu falo assim, olha, tem esse texto aqui, vamos fazer um mapa mental, um resumo? E aí hoje uma menina falou assim na sala, ô Lohane, mas como eu faço um resumo? Usando poucas palavras, mas sendo coerente. A minha aluna perguntou, eu falei, assim, Elza, olha que interessante. Se eu estou na prova, é uma construção de saberes. Pronto, conforme Paulo Freire, o conhecimento é uma construção de saberes. Ponto. Eu não vou sofrer. É isso que eu faço. E eu estava dando aula para o pessoal lá da UENG. Espertinha. A gente está pensando em escrever 4, Eu 5 brinquei, né, linhas gente? aqui. Você Aqui, quer claro que matar a tem que ter charada cuidado com com o que eu 2, né, falo. prof? Tem que ter muito na parada. Zona rural e zona urbana. Eu só fiz assim. Do campo para a cidade. Não, professora, seu título é isso, gente. Mas eu não quis dizer que houve uma migração, eu sou muito objetiva. Travou, Lohane, tá travando. Acho que você está Sabe, apresentando, aí você não está conseguindo ler o chat. Claro, né, que Travou. Algumas aulas minhas com o pessoal lá da UENG, eu nunca Não, a gente não estou conseguindo ouvir. Não estou conseguindo ouvir. E eu tenho liberdade de falar as coisas, que eu tenho que ter medo. Lohane. Travou, Lohane. Tá travando, Travou, gente. Eu não estou conseguindo. Eu acho que ela não consegue nem nos Tem mais ouvir, alguém que viu? não Acho está que a ouvindo? internet dela deve ter caído. Ah, sim. E eu acho que ela está apresentando também, aí ela não Pessoal, consegue ter acesso ao eu estou chat. pessoal. Ah, sim. Gente, estão me ouvindo? Agora sim.
Agora sim. Travando, Lohane. É por conta, Agora sim, mas conta do travando bastante, viu? vento. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Elza, me deu Elza, me deu retorno. retorno. Você travou já uns 3 minutos para voltar lá no começo. Quando eu Quando eu falo... falo... Do Gente, mapa eu tô mental. Eu tô usando agora o o celular. celular. Tá Tá tranquilo o tranquilo o áudio? áudio? Tá passando. Não, tá tá com dando retorno retorno. aí. Acho que do seu outro aparelho conectado. Tá dando Tá retorno, com Lola. eco. Talvez alguém que É, está gente, com o não tô microfone conseguindo. ligado. Gente, eu tive que sair da chamada. Então, vocês estão me ouvindo? Porque eu tenho o celular ligado e o computador. Vocês estão me ouvindo? Sim, Só que eu agora perdi a sim. apresentação. Agora sim. Agora Peraí, só um sim. momento. Nossa, gente, vai começar a Agora chover aqui em sim. Santa Luzia. Peraí. Aqui tá ventando muito, tá tudo escuro aqui. Aqui A também tá, força foi Lohane. embora. Nossa, pessoal, que chato, viu? Porque pelo celular Difícil, tá viu? funcionando, né? Mas eu tenho que entrar aqui pelo computador por conta da apresentação, né? Sempre é assim, né, gente, quando começa a chover, né? É um complicador. Não tem jeito. E aqui tá dando até medo desse Só vendaval um todo. momento, vou tentar entrar novamente. A força tá escura, que tá ficando com medo aqui. Por isso que eu quero presencial, né, gente? Porque vai ser super diferente. Quem tá falando? Pessoal, vocês estão me ouvindo agora pelo computador? Eu falei o seguinte, Sim, tá dando para ouvir. graças a Deus. Eu falei o seguinte, gente, que eu sou muito objetiva, sabe? E eu ensino muito isso no 5º ano. Eu falo muito sobre resumo, mapa mental, entende? E aí eu compartilho assim, o menos é mais. Então, se eu sei que eu estou com dificuldade em usar o termo compartilhar ou transferir, se eu estou insegura, eu acho mais interessante falar que o conhecimento, conforme Paulo Freire, né, possibilita, enfim, eu até esqueci o termo que eu tinha utilizado, né? Eu falei que, como que eu falei, Elza? Que o conhecimento permite construção de saberes, não foi? Conforme Paulo Freire. Gente, eu uso a essência do Paulo Freire, mas usando as minhas palavras. E Stephanie, pode falar. Não, eu não quero falar nada, não. Ah, sua mão estava levantada aqui. Então, Ah, beleza. desculpa. E aí eu posso usar também a segunda frase aqui também, né? Que conforme Paulo Freire, quem ensina também aprende. Tá vendo? Pronto. O menos é mais. Nesse ponto, Elza, titia Lolô é muito objetiva. Poder de síntese, maravilhoso seu poder de síntese, arrasou. Exatamente. Para escrever, gente, eu sou muito boa nesse ponto, sabe? Eu sou muito objetiva ali. Às vezes, no dia a dia, você vai contar um caso, eu fico rendendo o assunto, né? Mas, assim, para escrever, eu penso assim, o que eu posso utilizar? Qual paráfrase eu posso utilizar? Né? Então, assim, até hoje mesmo, na reunião com a família, eu lembrava, assim, da lei, mas eu usava, eu fundamentava o ECA, a Constituição Federal, gente, eu fundamentava, mas usando algumas palavras, mas usando as minhas também, sinônimo, entende? Então, isso que é bacana, tá? Eu li que vocês escreveram, mas como eu saí, gente, do chat, a Audrey escreveu, então a última informação do chat que eu tenho é que a Audrey fala que ela está sem luz lá em Venda Nova, né? Tá chovendo muito aí, Audrey, em Venda Nova? Engraçado. Não tá chovendo, não, mas ventou pra caramba e de repente a energia acabou. Exatamente, aqui tá na mesma situação, não tá chovendo, gente, mas tá um vento que tem um chocolate meu que até voou lá da cozinha, eu falei, meu Deus do céu, falando nisso, gente, eu tô gastando dinheiro tem demais, luz, meu Deus. mas aqui, Maria Helena,
No Maria Helena não tem, né? Aqui em Contagem não tem luz, tem não. E não tá chovendo, não. Não tá ventando, mas Lohane, que tá ventando muito, deu uma piscada aqui, tô com medo da energia Gente, acabar. você está me ouvindo? Ô, Lula, você Não, consegue não, vai ler o dar chat? certo. Olha o Se que não a der, Érica colocou lá. né? Olha que legal, a Vamos Érica lá. colocou assim, a partir da perspectiva de Paulo Freire, conhecimento cria possibilidades para Deixa si eu e para o passando aqui, outro, né, gente? dando origem a uma construção de saberes. Nossa, achei legal, viu, Érica? O que você colocou? Não, Repete essa frase aí, gente. chat, porque quando a minha conexão saiu, Elza, e fala aí, vai lá. Eu vou repetir. Ah, ela deve estar aí, ela pode. Ela está aí, você está aí, Érica. Leia o que você colocou, eu gostei. Leia a Érica para nós aí, porque a professorinha aqui está sem acesso ao que você escreveu. Seu áudio. Está sem áudio, Érica? Então, lê novamente, Elza, para a gente. Elza, você está sem o áudio, tá? Vou ler aqui. Ela colocou assim: a partir da perspectiva de Paulo Freire, o conhecimento cria possibilidades para si e para o outro, dando origem a uma construção de saberes. Ficou excelente. A partir dos conhecimentos, né, que ela Não começou falando. ficou? Também achei a cara da riqueza que Tem ela como colocou. alguém copiar o que ela escreveu e jogar no chat? Porque eu vou ter acesso, né, à escrita dela. Copiar e jogar novamente? Para que eu tenha acesso a partir de agora? Bom, vou ler. A partir da perspectiva de Paulo Freire, vírgula, tá vendo? A partir da perspectiva de Paulo Freire, vírgula, porque o sujeito vai começar agora. O conhecimento, tá vendo? Viu, Érica? O conhecimento cria possibilidades para si e para o outro, dando origem a uma construção de saberes. Ela falou de Paulo Freire e de Tardif ao mesmo tempo. Praticamente, essa citação dela podia ser tanto na perspectiva de Paulo Freire ou de Tardif, né? Que é um autor que eu gosto muito. Olha que bacana, gente. Muito interessante. É isso aí. Ela nunca mais vai esquecer. Ela vai conseguir chegar lá na PBH e fundamentar o texto dela. Gente, agora vamos falar a verdade. Qualquer redação que fala sobre educação não pode utilizar o Paulo Freire? Olá, agora Ele eu não tô é me uma. achando. Tô me É, vizinha. A minha vizinha aí, gente. Você tá achando, vizinha? Pois é, Érica, você entrou no curso esse ano aí, recentemente, já está destacando, hein? Parabéns, hein? Você percebeu como que é fácil escrever? É só abrir o coração? É só deixar fluir. Olha que interessante. Bacana, gostei, gostei. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, né, gente? Vou trazer algumas recomendações e passar para a segunda etapa do curso aí, para o segundo momento. Gente, eu tenho algumas recomendações, tá? Escolha uma citação que esteja consoante com a ideia que você deseja defender e convencer. Tem pessoas que elas memorizam, por exemplo, essa frase aí da Érica, agora eu vou utilizar em qualquer redação. Aí a redação vai falar sobre aborto, vai falar sobre meio ambiente. Eu vou usar... Não, gente, não é assim não, tá? Tem citações do campo da educação que você pode usar em qualquer contexto da educação. Mas se cair sobre zona rural e zona urbana, cabe essa citação, essa paráfrase? Não, tá entendendo? Então, não insira uma citação só para dizer, gente, eu coloquei citação no meu texto. Não, não faça isso. Você precisa estar seguro, esteja certo de que ela está somando. A sua citação, ela precisa, gente, sabe, somar, ela precisa contribuir para a sua coerência textual, para o seu argumento. Senão, ela vai ficar deslocada, fragmentada e sem sentido, sem coesão e, com certeza, né, sem coerência. Totalmente sem coerência, tá?
Então, por exemplo, gente, só na brincadeira aqui, né? Numa redação que vai falar do Botafogo, vocês vão falar do Atlético Mineiro? Só porque, mas o Atlético Mineiro é preto e branco, igual o Botafogo lá do Rio. Aí não, né? Vai ficar sem o quê? Sem sentido, tá bom? Então, tem que ter esse cuidado. Evite usar citações na conclusão da redação. Gente, para de criar frases. A pessoa nem citou Paulo Freire em momento nenhum do texto dela, ela nem fez retomada. Ela criou uma citação lá na conclusão. Não, gente, citação, né? Normalmente, ou porque você trouxe na sua introdução, ou porque você está na sua argumentação. Quando você pega a sua conclusão, depois eu vou trabalhar com vocês de forma mais específica, a conclusão é para trazer retomadas, é para fazer o fechamento, tá? Evite usar citações na conclusão da redação, pois isso prejudica a coesão do seu texto, já que na conclusão não há espaço para explanar novas ideias, tá? Na conclusão, você precisa fechar, retomar, trazer uma proposta de intervenção, trazer uma solução. É nesse sentido. Bacana? No mais, para eu fechar minha fala, você pode iniciar o texto com uma citação. Tudo bem. Pode sim, eu gosto de vez em quando. Eu arrisco isso. Desde que esteja muito certo dos seus argumentos. A sua introdução tem que dialogar com o seu desenvolvimento e com a sua conclusão, tá? Então, por exemplo, eu quero iniciar o meu texto trazendo uma citação de exemplificação, de um contexto histórico, de uma lei, mas ao longo da minha jornada escrita, eu preciso estar ciente daquilo, né? Eu preciso estar ciente. Eu não posso chegar ali só colocar por colocar, é nesse sentido, viu, gente? Vou dar um exemplo nada a ver, tá? Eu não posso colocar um acessório que não combine com a minha roupa, porque vai ficar sem sentido. Eu usar um acessório só porque ele é bonito, mas ele é legal se ele estiver de acordo com o conjunto da obra, tá bom? Nesse sentido aí. E aí, pessoal, o momento mais indicado para colocar uma citação é no desenvolvimento, tá? Do seu texto. Deixando a citação alinhada aos seus argumentos. Lola, como que funciona isso, então? A minha argumentação, a minha informatividade é para defender e potencializar a minha argumentação. Vocês entendem isso que eu quero dizer? Ou seja, eu quero argumentar algo. Gente, só para deixar um pouco mais claro isso, deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Bom, deixa eu explicar. Hoje eu queria chamar a atenção da família. O meu argumento era qual, gente? Que a família é ausente, que a família não comparece às reuniões e que isso tem me incomodado. Ok? Esse é o meu argumento. O que eu fiz para fundamentar o meu argumento? Eu usei a Constituição e eu usei também o ECA. E aí, ontem à noite, eu estudei aqui no artigo 229, fala o seguinte, né? Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, né? Enfim, na sua carência ou na questão de saúde. Isso na Constituição. Aí, para eu mostrar para a mãe que ela é importante, né, que a presença dela no acompanhamento escolar é importante, eu trouxe a Constituição para falar assim, olha, se você cuida dele agora, lá no futuro, ele que vai cuidar de você. Porque isso não é eu que estou dizendo, mas é a Constituição, há uma lei. Vocês entendem a diferença, gente, de você fazer uma reunião bem fundamentada? Bom, aí eu comecei a usar algumas palavras, né, que a presença da família de forma mais ativa, né, aumenta também o desempenho do estudante, enfim, eu fui usando outras palavras, mas sendo todas as minhas palavras, elas foram fundamentadas ou no ECA ou na Constituição. Vocês estão me ouvindo? Fala no chat assim, Lohane, eu estou te ouvindo. Sim. Você não está sozinha. Então, eu tenho uma argumentação, né? Aí hoje eu mandei uma mensagem para a diretora, aí ela me mandou assim, ela me mandou uma mensagem assim, deixa eu ler aqui, o que ela escreveu aqui. É porque eu brinco muito, né, gente? Então, eu perguntei para ela assim, que a reunião foi legal, o que você achou? Ela falou assim, menina, até comentei com a fulana, né, com a coordenadora. Você foi assertiva
né, assertiva nas palavras. Foi muito bom, parabéns. Enfim, aí ela falou outras coisas aqui, mas por quê? Porque eu não falei o que eu pensava. Eu trouxe a mãe para a realidade de uma lei, de uma constituição, né? Então, para a questão do ECA, né, mostrando que o filho dela é criança, ele tem 11 anos, mas ainda ela é autoridade na vida dele. Entende, gente? Então, eu fiz o quê? Eu argumentei, mas eu fundamentei a minha argumentação. Bom, eu acho que por hoje é isso, né? É a minha fala. E eu vou passar agora a minha fala para minha amiga convidada, que vai contribuir hoje aí, né? Deixa eu parar minha apresentação aqui. Oi, Andréia, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite para todas. Tudo bem? Tudo jóia, Lohane. Um pouco nervosa, né? Não estou Andréia. acostumada a falar assim para pessoas assim tão inteligentes, para professores, mas é igual eu falei com Lohane, sabe, gente? É mais uma contribuição mesmo. Ela me convidou, eu fiquei conhecendo Lohane esse ano, né? Na escola. E aí, estou tendo esse prazer de participar desse curso, né? Que eu estou gostando demais da conta. E ela é uma professora, assim, muito inclusiva. E a gente já tinha tido uma empatia, né? Eu apreciando o trabalho dela, ela acompanha um estudante que eu atendo. Então, quando ela me fez o convite, eu fiquei, assim, muito lisonjeada, mas eu falei, eu não posso recusar, né? Eu preciso estar junto e contribuir, né? No que for possível, né? Não é uma apresentação, é um bate-papo, né? Ô, Andréia, exatamente antes, gente, da Andréia começar a falar, eu vou apresentar para você um vídeo curto, uma contribuição que a Andréia trouxe, vou apresentar para vocês. Aí eu preciso que vocês sinalizem, tá? Se ele está passando direitinho, beleza? Só um momento, viu, gente? Aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas. Esta es la última valoración. Y en esta maleta están todas sus pertenencias. De acuerdo, firma aquí y ya está todo. María, ¿otra vez por los pasillos? ¿Quieres hacer el favor de salir al recreo con los demás niños? ¡Niños! ¡Niños! Este es vuestro nuevo compañero. Como veis, es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto el tiempo que esté entre nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Recordáis que ayer hablábamos de la importancia de las comas? Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente diferente. Aquí por lo menos te dará el solecito un rato. Ahora vuelvo, ¿vale? Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bienvenida al cole. ¿No sabes andar? Ni hablar. ¿No sabes nada? ¿Qué te pasa? Eres un poco raro. Mira, es muy fácil. Si quieres mover una mano, haces así. Y la mueves. Y si quieres hablar, haces así. Hola. Y lo haces. María, ven a jugar con nosotras. Y si te pica un brazo, ¿cómo te rascas? Yo cuando me pica un brazo no me puedo aguantar.
¿Quieres jugar conmigo a la comba? Mira, es muy divertido. ¡Qué rara es María! Ya sé lo que te pasa. A ti lo que te gusta es el fútbol. Máxima concentración. El delantero va a chutar. Es el máximo goleador del campeonato. Pero la portera es la más chula de la competición. Impresionante patadón le ha dado al balón, que se acerca como una bala a la portería. ¡Gol! 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 Un niño en la silla de ruedas ha metido gol. ¡Gol! Pessoal, nós vamos enviar para vocês este vídeo e Eia, ela é atualmente aluna aqui do curso, e aí nós vamos passar esse vídeo para vocês, tá? Por conta da questão do horário, e ela vai trazer umas contribuições, porque ela é do AEE, né? E ela é vinculada à SMED, lá PBH, e nós nos tornamos amigas, e agora estamos aqui. Ela vai, então, conversar um pouquinho com vocês, e seja bem-vinda, Andréia. Tá bom, obrigada, Lohane. Então, meninas, eu pensei em trazer esse vídeo, né, igual a Lohane falou, embora ele seja curto, nosso tempo está avançado, depois a Lohane vai estar disponibilizando, né, e vocês vão estar assistindo. E aí, eu pensei nesse vídeo, porque ele trata, né, um pouco do que a gente vivencia hoje, né, de algumas coisas que eu separei aqui para falar. Lohane falou muito bem da lei, né, de 1989, né, primeira lei que vai realmente regulamentar a questão do acesso à educação inclusiva, mas a Constituição de 88, né, lá no artigo 208, ela já garante, né, o atendimento na rede de ensino, preferencialmente na rede de ensino, né, e daí depois vem a Salamanca, né, de 1994, que ela também dá um enfoque grande sobre a questão da educação inclusiva, né, fala-se também, às vezes, né, alguns de educação, acesso à educação especial e acesso à educação inclusiva, né? É igual a Lohane estava falando, é bom que a gente vai retomando aqui alguns escritos e a gente vai atualizando. A diferença que a educação especial, ela vai dar acesso, né, condições para que esse estudante com deficiência seja atendido. Só que é uma rede limitada, né? No caso, as escolas especiais. Agora, a educação inclusiva já pensa numa escola para todos, né? Então, já tem uma diversidade aí, né? Então, não vai lidar só, assim, não vai focar, né, no caso, na questão do aluno com deficiência somente, mas é uma escola para incluir todos, né? Educação inclusiva, educação para todos, que ela vai dar esse enfoque. Tem também a lei que a Lohane citou também, né? Que é a 13.146 de 2015, né? Ela fala assim, objetivo, assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos fundamentais por pessoa com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania, né? E aí ela vai definir também ali, né, o profissional de apoio, né, para acompanhar esse estudante e tudo. Agora, um ponto que me chama a atenção, quando fala assim, assegurar e promover em condições de igualdade, né? Aí, o que a gente fica pensando sobre isso? Porque, às vezes, eu sou professora, né, e eu trabalho na escola, eu lido muito com isso, tem uma visão nossa, né, ainda muito capacitista. O que vem a ser isso, né? A gente só vê a limitação, né, da pessoa, ou do estudante, foca na deficiência, né? E aí, a gente tende a ter um padrão e a gente já olha e fala, não, ele não vai dar conta. Então, a gente lida muitas vezes assim, né? E está tendo uma luta constante para romper com isso, né? Porque a gente sabe que a educação inclusiva, né? Que, no caso, é uma perspectiva de educação, né? Inclusive, é uma perspectiva para romper com esses conceitos e esses tabus, né?
uma educação para todos, né, muito mais ampla, aí vai incluir não só a pessoa com deficiência, o negro e tudo, portanto que quando eles falam assim, às vezes, né, eu falo porque eu vou nas escolas, eles usam uma expressão assim, são alunos de inclusão. Não é correto falar assim, né, porque, na verdade, a inclusão é para todos nós, alunos com deficiência, né, é o correto de se falar. Falar, criança especial, também não é adequado de se falar. Eu falo isso porque igual a Lohane falou, né, a gente participa lá da SMED, então nós temos formações, né, junto com o núcleo de inclusão, são pessoas muito capacitadas, Lohane tem conhecimento, contato, né, já participou de lá, passou por lá um tempo, então ela sabe melhor do que eu, talvez até para falar disso, porque ela está bem próxima ali. Mas são coisas do dia a dia, sabe, gente? A gente como professor, e eu, no caso, estou na linha de frente, né, trabalhando com os alunos com deficiência, aí eu trabalho, atendo as famílias, vejo o sofrimento, as angústias, né, também dos professores, né, não é dizer também que o professor, porque é lógico que tem as concepções que a gente precisa refletir, a nossa prática, a Lohane outro dia trouxe aquela questão, né, o que a gente achava disso, da questão de teoria e prática, né, eu até compartilhei no grupo, não pode haver esse distanciamento, e nós temos que estar sempre refletindo essa prática, né, o Plano Nacional de Educação, né, o PNE, ele está prevendo uma universalização da educação, inclusive especial, até 2024. Então, assim, de fato, ela tem que acontecer, né? E às vezes o que eu vejo é o seguinte, que no papel, né, na teoria, tem as leis, mas nós temos que cuidar disso para que, de verdade, essas leis, na nossa prática, se tornem realidade, né? E também a questão do nosso olhar para esse aluno. Esse vídeo aí, depois vocês vão ter a oportunidade de ver o final, mostra isso, por isso que eu pensei nele, né? Inicia o vídeo, assim, a família chegando numa escola regular, a mãe toda tensa, né, e falando, nossa, nós estamos exaustos, de quando nós estamos procurando uma escola, e aí a própria mãe, né, fala, sabemos que vamos procurar depois uma escola adequada à sua situação. Então, olha só, né, por quê? Porque o menino é deficiente físico, aquelas limitações todas, né, e aí o que acontece? Quando ele chega na sala, os próprios alunos, né, tem aquele comportamento lá de desdém, tipo assim, dão as costas, aí a menina Maria, né, o menino chama muito a atenção dela, então é muito lindo esse curta, porque aí a Maria começa, igual vocês viram até o ponto que ela estava tentando, ela deixou a brincadeira com as coleguinhas e foi tentar incluir esse menino. E aí, o que ela faz? Amarra a corda, porque ela percebeu que ele não tinha esse movimento, né? E aí, né, já falando, vai ter algum momento do curta que vai mostrar ele fazendo o movimento com o pezinho. Então, assim, como se diz, a gente, o que eu fico pensando na nossa prática, né? A fala de Paulo Freire também, aqui que Lohane trouxe, é lógico que a gente tem que puxar para o lado da gente, como eu trabalho, né, com educação inclusiva, eu já vejo logo a questão dos meus alunos, a questão desse fazer, aí tá assim, ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidade para a sua construção, né, para a sua construção, criar possibilidade. Na verdade, o AEE, né, que é o Atendimento Educacional Especializado, que também existe uma lei, né, um decreto, ele é regulamentado, né, pelo MEC, pelo governo federal. O nosso trabalho é justamente isso, né, é tentar ajudar a escola a pensar esse aluno e criar essas possibilidades. Eu tenho até uma parceria muito bacana com a Lohane aqui, a gente tem um aluno em comum, sabe? Então, por isso que eu disse, né, que até antes mesmo, eu nem imaginava que eu ia fazer esse curso aqui e tudo, eu já estava tendo essa oportunidade de estar um pouco com ela em sala de aula, vi o trabalho dela, todas as vezes que eu fui conversar com ela sobre o nosso aluno em especial, ela, assim, muito atenta, muito aberta, e aí a gente começou a trocar umas ideias, a gente está vendo avanço no estudante, né, e o que acontece? É só para comprovar que é possível. Então, passa muito também pela mudança de concepção, porque, às vezes, parte de nós assim, mas eu não, na faculdade, eu não tive essa matéria, eu não lidei, eu não sei lidar com estudante com deficiência, o que eu vou fazer? Ou então pensar assim, né, igual eu estava lendo aqui nessa lei de 89, deixa eu ver aqui, que eu fui pegá-la aqui para ler, coloca assim,
dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e sua integração social. Esse termo aqui, portador, né, gente? A gente debateu muito lá na SMED, Núcleo de Inclusão. Isso aí já está, né, ultrapassado. A gente não é portador de deficiência, não está portando alguma coisa. É uma condição dele, ele é deficiente. Então, assim, eu fico pensando, e está falando também da integração social. Hoje em dia, a perspectiva da educação inclusiva, ela vai um pouco além disso. Ela vai além disso, né? Então, às vezes fala assim, o estudante com deficiência está na escola para socializar. Não só isso, né? A gente sabe que a gente tem que respeitar e entender que cada sujeito é único. Se a proposta da escola é inclusiva, a escola para todos, né? A escola também tem que se adequar, né? Tem que buscar estratégias, né? Para trabalhar com esse aluno. E na outra parte de Paulo Freire fala que enquanto eu estou ensinando, eu estou aprendendo, eu estou ensinando, e é assim o tempo inteiro. E com os estudantes com deficiência não é diferente. Pelo contrário, eu falo da minha experiência, tá? Tem 10 anos que eu estou no AE. Eu sou professora de educação infantil. Estou na rede desde 2005. Eu falo que a minha trajetória profissional e a minha visão de mundo, como pessoa e tudo, é antes e depois do atendimento educacional especializado. Eu falo que eu cresci muito, aprendi muito, e quando eu cheguei no AE, foi um desafio para mim, porque eu nunca imaginei, nunca almejei, sabe, assim, não de falar que eu não ligava, não é isso, é porque eu não tinha o perfil, tanto que eu fiz a faculdade, o Veredas na UFMG, uma amiga minha também, professora, trabalhava comigo na EMEI, ela falava, Andréia, o TCC dela foi sobre educação inclusiva. E aí eu anda falando, Gleice, eu acho tão bacana isso, tal, tipo assim, tão nobre, né, de sua parte, quem diria passar pouco tempo aí eu trabalhando no AE. Quando eu fui, teve colegas falando assim comigo, André, não vai, André, olha a visão, gente, não vai, você é muito sensível, é muito triste ver a situação desses meninos. Então, assim, olha para vocês verem, né, então um olhar totalmente capacitista, tipo assim, olhando os meninos como coitado, como a pessoa como incapaz, só o foco na deficiência dela, né. Então, assim, a gente fica muito feliz com os avanços, né? A gente fica muito feliz mesmo. A gente sabe que ainda não é o ideal, mas eu acredito que tudo é construído, né? É o dia a dia. Porque, por exemplo, se eu trabalho com 10 professoras, se eu conseguir atingir uma ou duas, eu fico muito feliz e a gente fica muito satisfeito. Porque a gente sabe que, contudo que tem as leis, tem a Constituição de 88, só que até a coisa se efetivar mesmo, né? Começar a caminhar, né, rompendo tabus, né, igual, às vezes até mesmo pela forma da gente expressar, às vezes dentro da escola eu escuto professores falando assim, os alunos de inclusão, outra hora tá num conselho de classe, tá pensando os alunos todos, aí chegou no aluno que tem deficiência, que eu participei, né, do conselho de classe, não, fulano é aluno de inclusão, quer dizer, não pensa no sujeito, tá colocando o menino assim, ele tem uma deficiência e acabou. A deficiência não vai definir ninguém. Ela não vai definir a pessoa, né? É uma condição da pessoa, mas não é a pessoa. Então, assim, ao longo, né, desses diálogos, dessas reflexões, dessa experiência com os professores, experiência com as mães, eu fico pensando também, eu estava falando com o Lohane outro dia, o nosso lugar, nosso papel de professor, a gente ter cuidado também, né, com as nossas falas, que eu acho que a gente precisa ter até ética nessa hora, na forma, às vezes, de se reportar a uma família para falar sobre um determinado estudante. Como que eu vou falar, né? Lá no núcleo, na SMED, o tempo inteiro, a gente é chamado a atenção no seguinte sentido. Gente, nós somos professores, nós não somos médicos, nós não somos profissional da saúde, né? Patrícia Cunha era a nossa gerente lá da SMED. Excelente profissional, nos ajudou demais, Lohane também conhece, até antes de mim. E Patrícia Cunha, eu conheci ela na sala de recurso, né? Mas na época também eu estava trabalhando na EMEI, e eu nem imaginava que eu fosse trabalhar lá na SMED, fazer parte da equipe, né? Então, assim, a gente aprendeu muito com ela, né? E é exatamente isso. E hoje em dia, igual essa palavra capacitismo, né? Que está sendo muito falada, né? O que seria o capacitismo, o que seria a visão capacitista, é a forma como eu vejo e lido, né, com essa pessoa que tem essa deficiência, e eu não dou condição, eu não permito, não dou chance nem para
para ver o que ela tem, o potencial, a habilidade, né? E ao longo desse tempo, essa experiência que estou tendo, assim, nossa, experiências fantásticas, a gente vê que é possível, né? E assim, entender que a avaliação nossa, no caso, professores, vamos avaliar, cada sujeito é único, ter cuidado, né, com essa avaliação. Uma outra questão também, que é muito recorrente, na hora de avaliar ali, né, tem os anos conclusivos, né, quinto ano, Lohane? Ou sexto? É sexto, não, é quinto mesmo. São os anos que você vai avaliar, terceiro ano, quinto ano, né, vou Terceiro e reter, sexto, né? Terceiro e ah, é sexto terceiro e ano. sexto. Ah, sim, terceiro e sexto, E nono. perdão. Isso, e nono, verdade. Aí, o que acontece? Já fala assim, ah, não, aluno de inclusão, deixa ele passar. É lógico que a gente tem que pensar nos pares, né? É importantíssimo esse estudante estar com os pares, sim, claro. Mas eu mesma tive experiência de estudante que estudou 10 anos em escola especial, e aí, por um motivo financeiro, perda da mãe na família, né? O pai não teve condição de bancar a escola especial, o pai foi colocar na escola regular. E o pai com muito medo. Pois o pai teve uma grande surpresa, porque ao final dos 3 anos, assim, logo que ele entrou, ele percebeu um avanço muito grande no filho, né? Então, assim, nada contra a escola especial, né? Mas, assim, às vezes, quando já aconteceu, um pai ou outro pedir uma opinião, o que a gente observa é isso, é que, na verdade, na escola regular, né, nessa perspectiva da escola inclusiva, tem essas trocas desses saberes, né? Tem essa interação com os pares, né? Porque a gente aprende muito com o outro também, né? E a escola especial, acaba que ela segrega muito, né? E muitas vezes como se diz, né? Fica todo mundo ali, tudo, então não tem até um outro olhar, né? Vamos dizer assim, de dar essa oportunidade para esse sujeito, a visão é diferente, né? Então, assim, é mais um relato, né, Lohane? É mais um Andréia, relato que eu dei, né? isso, e assim, a sua contribuição é significativa, e daqui a pouco eu vou passar para a Ana, que é apoio educando, gente, e eu quero chamar a atenção chamar a atenção de vocês para algumas falas da Andréia, porque eu anoto isso, porque ela tem a vivência, tem a prática, né? Lá da ISMED, eu trabalhei também junto com a Patrícia Cunha, nós escrevemos um artigo juntas sobre a disseminação da Libras, enfim. Condições de igualdade, né? Ela falou também sobre a questão do Plano Nacional de Educação, sobre o PNE, e aí eu fiz um levantamento recente com o pessoal do mestrado, que de fato não aconteceu, tá? As metas não foram cumpridas, normal, Brasil, né, gente? Então, isso pode cair na prova, viu, gente, sobre o PNE, fiquem atentos, porque até mesmo caiu no mestrado, gente, na prova da UENG, sobre o PNE. Eu achei legal que a Andréia falou algo assim, o AEE, que é o atendimento educacional especializado, é regulamentado no Brasil pelo MEC. Olha olha a informatividade, minha gente. Regulamentação é o que eu estudei também no meu mestrado, né? Claro, em outras perspectivas de políticas públicas, mas é interessante vocês guardarem essas palavras. Mudança de concepção por parte de professores. Olha os termos ricos que a Andréia foi utilizando e eu fui anotando. Buscar estratégias, né? Objetivos de aprendizagens, né? Então, são termos que a gente utiliza toda hora nas reuniões lá na PBH, né? As estratégias de aprendizagem, as trocas e a interação entre os pares. Olha os termos, pessoal. Uso incorreto de termos, cai na prova também, portador, criança especial. Gente, é criança com deficiência. Por que a Andréia está contribuindo hoje aqui? Porque nós fizemos uma redação sobre educação inclusiva. Isso pode cair no dia da prova. E aí? Será que você sabe argumentar bem? Sabe usar as palavras corretas, né? A visão focada só na deficiência da criança, como se ela fosse uma pobre coitada. Não mesmo. Ela tem muito potencial, né? E eu falo isso pelo nosso trabalho, né, André, que a gente realiza com o estudante lá na escola, o tanto que a gente tem... Eu estou aprendendo com ele comigo, é um crescimento muito legal. Ela usou um termo interessantíssimo, romper com paradigmas, né? Romper com esses pensamentos, tomar cuidado também com a questão da avaliação, né?
A avaliação, ela precisa ser atenta, não, ela precisa ser diferenciada, não é, André? A avaliação Sim, não é de qualquer sim, jeito. sim. Porque essa questão, Lohane, eu comecei a falar e talvez não concluí sobre esse aluno, né? Aí, no caso, ele chegou no 9º ano e nós avaliamos, né? Pessoal da SMED, acompanhante. Ele foi retido mais um ano. Mas, assim, não é reter por reter. É igual quando a questão da avaliação, da questão reter ou não o aluno com deficiência. Tem que pensar nisso. Se o menino está tendo um ganho gradativo, está tendo um avanço, né? E aí a equipe pedagógica avaliou que pode ser bom para ele mais um ano, né? Se tem metas para ele, aí sim tem sentido. Agora, reter por reter, não, né? Então, assim, sempre pensar, porque os professores não sentam para avaliar caso a caso. Por que com estudante com deficiência vai ser negado a ele essa avaliação também minuciosa, igual é feito com os outros? Só porque ele tem deficiência. Então, esses paradigmas, essas coisas esses conceitos errados, esses preconceitos, precisam ser rompidos. E por que a gente tem que estar sempre falando? Porque eu volto naquele ponto lá da questão da prova. Teoria e prática. Na teoria, está tudo lá, está assegurado, está garantido, mas a prática está distante. Até mesmo na questão no falar, gente, igual eu estava conversando com o Lohane outro dia. Se você vai conversar com o professor, até a forma dele falar, você já percebe que ou falta informação, ou falta de interesse, ou, sabe? Porque, assim, você também fala, mas quando eu estudei não tinha matéria sobre. Agora não, né? Tanto é que no concurso da PBH está cobrando, já tem um tempo, né? Talvez no concurso anterior já cobrou também. Então, assim, está tendo, a gente precisa, o professor, ele tem essa capacidade, né? Essa condição de construir esses saberes, né? Ele está na sala de aula com um grupo lá, faz parte da nossa função, enquanto docente, essa prática reflexiva. Então, não é questão de que, está escrito assim, ou vou fazer assim, não está escrito, não vou fazer, não. Os saberes, eles são construídos, a gente está lidando, eu aprendo muito com o outro também. Então, assim, e às vezes é desafiador? É desafiador, mas a gente tem que ser desafiado, né, e avançar, investir, tentar, estratégia, igual o Lohane falou, é a palavra que a gente mais usa. Tentou uma coisa, não deu certo, vamos tentar outra. Nós somos professores, nós estamos na sala de aula e nós estamos ali ajudando a construir o saber. Então, não é nada estático, não é? Eu vejo dessa forma. E aí, contribuindo com a sua fala, Andréia, você falou também de algo super importante. Gente, eu vou trazer a atenção de vocês, presta atenção aqui, gente, rapidinho. O Ângelo falou uma vez assim comigo, Lola, o seu curso não é somente uma oficina de redação, é uma formação continuada. E aí, quando a Andréia fala sobre ética profissional, pelo amor de Deus, eu não preparo aqui pessoas só para o concurso, não, gente. Quem pensa que eu só trabalho nessa perspectiva está no lugar errado, porque o tempo inteiro, pode perceber a forma que eu converso com vocês, as mensagens que eu mando para vocês, o vínculo que eu crio com vocês no privado, como colegas de trabalho, porque eu não estou aqui. Já perceberam que eu mostro para vocês que eu falho também, que eu erro também, e que eu estou em busca de aprendizagem contínua? É porque eu faço formação continuada. E aí a Andréia chama a nossa atenção para isso. Olha, não se prepara para a educação inclusiva só para o concurso. Esse é o nosso discurso também aqui. É porque você vai chegar na PBH e você vai deparar com ela que trabalha dentro da SMED, viu, gente? É isso. Você vai deparar com ela visitando a sua escola. Você vai precisar mostrar para ela assim, olha, eu te conheci um dia lá na oficina, lá no presencial, eu entendo, eu estou preparando, porque ela vai avaliar a sua aula, vai avaliar a sua avaliação, vai trazer saberes. E vocês vão juntas, vão construir saberes. Né? É uma construção, olha que legal. Então, a ética, gente, é ética, não adianta não. Ética é ética, e aí o termo que ela utilizou, que eu gostei, foi prática reflexiva. E aí, por conta do tempo, eu vou abrir para a Ana, que é apoio educando lá na escola, né? Talvez ela até conheça a Andréia, para ela falar o que ela pensa. Pode falar, conheço Ana. a Ana. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Andréia, eu já tinha até conversado com você, né, Andréia, sobre algumas coisas que eu vejo e que me incomoda muito na escola,
Sim. Referente aos alunos de inclusão. Tanto é que eu estou me adoecendo, eu acho, às vezes, é por tanto que eu trago para mim, para minha vida, que eu não posso fazer isso e eu estou fazendo, sabe? Porque me dá a sensação de incapacidade, porque eu fico com um aluno que ele é muito inteligente, ele sabe muita coisa, mas aí tá aquela questão que você falou também, que depende do professor, né? Do querer, né? Da motivação que não existe e que simplesmente fala. É um menino de inclusão, deixa para lá, deu pirraça, leva para fora, você entendeu? E vai indo, tipo assim, é o apoio que é responsável, manda lá para o apoio se vira, entendeu? E é uma coisa que eu fico muito chateada, porque, às vezes, a escola para todos fica só no papel. Não está no contexto, não está num todo, sabe? É isso que eu sinto que está acontecendo. Ô, Ana, nós temos que ter sabedoria e discernimento, em qual sentido? De saber lidar com isso mesmo, né? Com essas situações, né, André? Eu quero depois que ela fale também o pensamento dela, porque, assim, várias situações, gente, vamos falar a verdade aqui, várias situações ocorrem na escola que eu também não fico satisfeita, mas a gente tem que cuidar para que isso não nos deixe adoecida, triste, porque nem todo mundo, nem todo professor, ele tem essa visão da educação inclusiva. Vou te dar um exemplo, Ana, na minha sala, né, tem a Apoio Educando que trabalha comigo lá, né, e quando ela vai para o café, eu sinto com o meu aluno. Eu gosto, eu converso, eu gravo um vídeo, a gente tem uma intimidade, mas tem professor que não, tem professor que já não tem vínculo. Então, a gente tem que tomar cuidado também, porque senão, se a gente tomar todas essas dores também, a gente vai ficar sem forças. E a gente tem que tomar esse cuidado, Ana, porque nós temos que nos fortalecer por meio de reflexões, enfim, mas não deixar que tudo que a gente percebe, eu sei que é a função do Apoio Educando, viu, Ana? Alguns professores colocam, gente, o aluno como responsabilidade do Apoio Educando. Não, 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 não. Você que é responsável, bebê, pelo seu aluno. Ele é seu. Ah, ele é surdo. É seu aluno. Você que responde por ele, você que avalia ele. Não é o Apoio Educando que cria atividade, ele pode trazer contribuições. Eu adoro receber sugestões. Né? Tem uma amiga nossa, a Kátia, ela sempre falou, Lola, faz essa decoração assim. Ela me liga para contar ideias que ela tem. Ótimo, eu aceito. Mas lá na sala eu que sou responsável. Então, nós temos que entender isso, porque isso vai cair na prova, mas é porque é a realidade. Eles podem colocar isso na prova, quem é o responsável, se o professor é responsável, né, Andréia? E ele Sim. é ou não é? Sim, o professor... Ô, Lola, eu ia até falar sobre isso, mas bom que a Ana está aí, você também já pincelou, é exatamente isso. Tem muitos professores que lidam assim mesmo, porque é mais fácil para ele, né? Entrega para o Apoio Educando, deixa lá, tem escolas que, se o apoio não preparar uma atividade, o menino fica ali sem nada, né? Por isso que eu falo muito, que passa muito por mudança também, questão de concepção, né? Pensar, refletir essa prática, para influenciar a nossa postura, né? E eu sei que a Ana está falando, eu sei que é sofrido, sim, porque ainda mais, a gente lida direto, né? Com elas, eu falo assim, lá na escola, por exemplo, eu fico mais direto mesmo. Eu estou lá na escola, então, qualquer coisa que acontece, elas me procuram, às vezes, até para desabafar. Falou assim, André, estou na sala e tudo, não tem nada, e tal. E a gente sabe que não é fácil mesmo, às vezes, dialogar, porque o ser humano, ele é muito diverso, né? E a gente lida com uma diversidade dentro da escola. E tem várias situações. Mas, por outro lado, igual a Lohane falou, aí fica também para você, Ana, de reflexão. A gente tem que se fortalecer de alguma forma. Porque, igual eu te falei, quando eu vim para o AE, uma colega minha falou, André, não vai, você é muito sensível. Ah, você vai ficar... Porque viu os meninos como coitados, como doentes e tal. Só que, assim, vamos tentar ver o lado positivo também.
E assim, em algum momento, eu acredito, né, em algum momento, até assim, não vai ter como ignorar mais os meninos, não. Igual, por exemplo, a questão do autismo, né? Eu estava até conversando com o Lohane outro dia. Isso é um dado. Um dado dos Estados Unidos, eu anotei aqui, gente, de 2020, peraí. Eu não vou falar o nome em inglês, não, mas é uma sigla aqui, ó, CDC, é um órgão de saúde dos Estados Unidos. Isso aí foi publicado em 2020, falando que uma em cada 30 crianças nascidas, uma está nascendo com autismo. Como eu estou trabalhando, principalmente nas EMEIs, então, ou seja, isso é um dado realmente real. Os meninos estão nascendo mesmo. Porque antes falava assim, é porque eles ficavam escondidos. Não, eu estou falando de crianças de 1 ano e meio, de crianças de 2, de 3, de 4. A EMEI, eu chego para acompanhar alguns alunos meus, e sempre eles estão parando. Eu queria que você fosse comigo na sala, me ajudar a pensar um pouco. Estou com essa dificuldade com esse aluno, o que você acha? É igual eu falei, nós não damos diagnóstico, mas o professor, ele tem, né, o seu olhar crítico, ele entende do desenvolvimento infantil, então, assim, tem coisas que não vai passar desapercebido. O professor, ele sabe, ou aquilo ali não está de acordo com o desenvolvimento esperado. Então, ele vai chamar a família para conversar, né? Então, muitas vezes eu até ajudo nessa conversa, porque tem que ser uma conversa, né? Igual eu falei antes, tem que ter muito cuidado, né? Porque tem famílias, gente, que às vezes as famílias, principalmente os pais, têm uma negação muito grande da questão da deficiência. Geralmente é a mãe, às vezes tem mães que têm resistência, mas a tendência é a mãe primeiro aceitar esse diagnóstico, correr atrás, mas nem sempre o pai está junto, né? Às vezes a mãe está correndo e o pai está achando, não, isso é coisa de sua cabeça, não, ele vai melhorar, ele vai desenvolver. Então, assim, daqui bem pouco tempo, né? Porque fora os alunos que não têm diagnóstico fechado, os professores vão estar lidando na sala de aula com boa parte dos alunos com alguma deficiência, principalmente o autismo. Então, não vai ter como ignorar os meninos. Isso vai influenciar no IDEB, tem uma série de coisas, vai mexer muito com a estruturação, com tudo. Não vai ter como, sabe? E a gente vê também que, né, os pais têm se fortalecido. Os pais têm se fortalecido, têm buscado seus direitos, né? As leis estão aí para isso, as pessoas estão correndo atrás. Então, assim, para nós, enquanto professor, né, o quanto antes a gente pensar, né, fazer acontecer, tá difícil, eu vou buscar ajuda, vou dialogar com um colega, olha, eu tô com esse aluno aqui, o que você me sugere, o que você pensa que pode dar certo? Porque é tentativa e erro, muitas vezes. Não existe receita, né? Além de ser um Pessoal, Ana, seu áudio ligado. Então é isso. Só para fechar aqui agora, quando a família ela não busca ajuda, ela prejudica a criança. Porque no momento que você começa a lidar, por exemplo, eu acompanho muita questão da Libras, quando você identifica e aceita que o seu filho é surdo, você já insere ele nesse universo da língua, né, desse universo de língua de sinais. Então, gente, nós temos que perceber, né, ter esse olhar como professor, e contribuir de uma forma ética com a família. A reunião nossa tem que ser sempre muito bem fundamentada. Gente, eu só agendo reunião, eu sempre falo isso. Quando eu estou tranquila, quando eu me preparo para eu não falar nada que eu não posso falar. Então, o certo é isso. E outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é que só este ano, e eu até falei isso lá na coordenação, 5 relatórios já que eu escrevi, viu, Adriana? 5 relatórios. Estou exausta de relatórios já. E aí, sempre você fala relatório para a família levar ao médico, a avaliação. Isso, relatórios de criança e em outras situações também. Sim. Se você não sabe, gente, olha que eu escrevo muito, gente. Se você não gosta de escrever, você vai receber um bloqueio, você vai ter um bloqueio muito grande na PBH. Eu acho que quem da educação infantil aí sabe os relatórios. Então, assim, essa semana eu falei assim, meu Deus do céu, 5 relatórios. Então, gente, aqui a oficina prepara vocês para o concurso? Sim, mas para a prática lá na PBH e para o Estado também, beleza? Então, eu vou encerrar aqui agora a nossa gravação. Eu quero agradecer em especial a Andrea por ter aceitado conversar conosco, né? Ela já é aluna aqui do curso, compartilhar também os seus saberes, né? É um orgulho para mim, gente, que pensa. Eu comecei, Elza, xingando o povo na internet com 6 alunos, agora tem 43, e com uma 10 média no curso. Ô, gente, tô me achando, né?
Eu que me sinto, assim, honrada em ter vocês, professoras, a Alden, professora Stephanie, Érica, e todas vocês comigo aqui, Carla, a Ana. Gente, cada pessoa aqui traz tantos saberes, né? Fabiana, lá na educação infantil, as pessoas conversam comigo, gente, no privado, bastante, e eu fico sabendo a história de vocês, o trabalho de vocês, só alegria para mim, tá bom? E eu espero que em breve a gente se encontre no dia 23 com muita energia. Fiquei triste ontem porque nós tínhamos poucas inscritas no presencial. Lembrando que eu não cobrei, viu, gente, de vocês o presencial. Eu estou fazendo o presencial como bônus. Eu fui lá no Marte Minas comprar chocolate do meu bolso. Estou montando as coisas aqui, né, até 11 horas da noite, tudo para fazer o melhor para vocês. Então, no mínimo que eu espero é a presença de vocês, porque sem vocês não tem graça. Para quê? Vou ficar aqui comendo chocolate sozinho? Vou engordar mais? Não posso. Vou compartilhar chocolate. Hoje o Caio veio para cá e ele falou assim, nossa, Lola, que legal! E essas sacolinhas de presente eu estou aqui embrulhando já, por quê? Para adiantar minha vida, embrulhando os presentes para sorteio. Poxa, o mínimo que eu espero de vocês é a presença. É a presença. E presença com energia. Eu preciso receber de vocês aquela empolgação, aquela animação. Bacana? Boa noite a todos. Muito obrigada, viu, gente? Bom descanso. Muito obrigada, viu, Lohane? Obrigada, viu, gente, por ter escutado aí. Obrigada, André.